Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Esse mês, como todos sabem, é o mês das noivas e por isso neste podcast vamos falar como deixar o seu sorriso perfeito com facetas de porcelana. Você sabe como ter o sorriso perfeito para o grande dia? Você decidiu mudar o seu sorriso para melhor, deixá-lo mais jovem e saudável. Mas aí pintou a dúvida. Qual o melhor tratamento para os meus dentes? Estou aqui com o Dr. Leandro, clínico geral, e ele irá tirar nossas dúvidas a respeito das facetas em porcelana e quais seus benefícios. Boa tarde, Dr. Leandro, tudo bem? Boa tarde, Deise, tudo ótimo. Ainda mais agora, que a gente vai tentar, através dessa entrevista, sanar as dúvidas dos pacientes em relação a esse tema que está bastante em alta. Porque hoje em dia, nos dias atuais, com a busca por estética, os dentes brancos, um sorriso alinhado, estão cada vez mais assim sendo procurados. E as facetas, elas vieram com o intuito realmente de ajudar os pacientes nessas reclamações, nessas queixas, para deixar um sorriso bacana. E aí os pacientes cada vez mais estão ficando com dúvidas, Quando colocar, se ele deve colocar, consequências, se existe contraindicação ou não. Mas hoje, com certeza, nós vamos sanar as principais dúvidas em relação a esse tema. Doutor, as facetas de porcelana e as lentes de contato dentais são a mesma coisa? Tem diferença? Então, o que acontece? As facetas de porcelana já é um procedimento odontológico bem antigo. Apesar da fama de faceta de porcelana e lente de contato estar vindo por agora, antigamente sempre os profissionais já tinham esse procedimento como uma coisa comum, rotineira nos consultórios, que são as facetas de porcelana. Só que atualmente, com o avanço da odontologia e das suas técnicas, e inclusive dos materiais, nós conseguimos reduzir essa faceta de porcelana por uma espessura tão fina, que hoje em dia ela é chamada de lente de contato, porque ela é semelhante à espessura dela às lentes de contato oftalmológicas, usadas nos olhos. O nome técnico dessa lente de contato, se chama laminado cerâmica, mas pela sua espessura, ela ficou sendo conhecida popularmente como lente de contato. A principal diferença delas é isso mesmo. O material, normalmente, que a gente usa é a porcelana para ambos os casos. O que diferencia uma da outra mesmo é que hoje em dia, com os avanços tecnológicos da odontologia, a gente conseguiu reduzir bastante essa espessura da faceta de porcelana e aí, virando o laminado cerâmico, que é a lente de contato, que exige um menor desgaste do dente por paciente. Doutor, esse desgaste pode mesmo prejudicar os nossos dentes? Tem como realizar esse procedimento sem nenhum desgaste? Então, muitos pacientes, quando a gente está explicando sobre o procedimento para eles e a gente relata desse desgaste, alguns até se assustam, pensando assim, nossa, eu vou perder meu dente, eu vou desgastar. O que acontece? O dente da gente, eu brinco com os meus pacientes que aqui na prótese, na faceta, funciona uma lei da física. Que qual é essa? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, o que acontece? É impossível eu pegar um material e colocar na frente do seu dente sem que o seu dente fique parecendo falso, sem ficar parecendo que o seu dente está, o que eu diria, gordinho, entendeu? O que acontece? A faceta de porcelana e a lente de contato, ela nada mais é que como se fosse uma capinha que a gente vai colocar em cima do seu dente. E como não cabe sem eu fazer esse desgaste, o que acontece? É um pequeno desgastezinho que a gente vai fazer na frente do dente, que esse desgaste é correspondente ao tamanho da faceta, Justamente para ficar bem acomodado, como se você não tivesse feito nenhum procedimento. A diferença mesmo entre a faceta de porcelana e a lente de contato, em relação ao desgaste, é que a faceta de porcelana, ela existe um desgaste maior. Desgaste esse que consegue chegar normalmente até a dentina. O que é a dentina? O nosso dente, ele tem algumas camadas. Dentro dele nós temos a polpa, que é onde fica o nervo do dente. O que cobre a polpa é a dentina. E o que a gente vê quando a gente olha no sorriso é aquela coisa branquinha, bonitinha, é o esmalte dentário. A faceta de porcelana, a gente corta o esmalte do paciente, chegando até próximo a essa dentina, que é a segunda camada do dente. A lente de contato já trouxe um benefício para o paciente, que a gente faz um desgaste apenas no esmalte, que é esse branquinho da parte da frente do dente, sem chegar na onde? Sem chegar na dentina. Então a gente faz apenas um cortezinho nessa parte da frente, mínimo, é uma coisa milimetricamente pequena, e aí vem com a lente de contato e coloca por cima.
A diferença de, muitos pacientes perguntam, mas e aí, doutor, eu vou precisar fazer qual desgaste? Isso vai depender do caso. Existem alguns casos que precisa fazer um desgaste maior do dente, alguns casos não. Porque tem paciente que o dente está tão escuro, que esse escurecimento não é tão superficial, ele é muito profundo. Então precisa fazer um desgaste maior para colocar o material, a porcelana, de uma espessura mais grossa. Então existe um desgaste maior. Às vezes tem paciente que tem um dente com a cor impecável, apenas que colocar uma lente de contato para mudar a forma do dente, a anatomia em si. Então aí a gente já pode fazer um desgaste bem de leve, porque a cor do dente está uma cor bacana, a gente quer mesmo mexer na forma. Mas isso aí é conversando com o dentista, ele vai saber indicar o melhor tratamento para o paciente. Doutor, posso colocar facetas com os dentes desalinhados? Ela substitui o uso do aparelho ortodôntico? Ótimo, essa pergunta aí eu acho que é uma das que estão sendo mais questionadas entre os pacientes. Por quê? Realmente, hoje em dia, o paciente ele quer manter o dente bem clarinho, totalmente alinhado. Isso daí exige normalmente do aparelho ortodôntico. E o aparelho ortodôntico, ele tem um tempo de uso, normalmente é mais que 1 ano até, e o paciente não quer ficar usando o aparelho. Então, muitos estão se questionando, perguntando se não precisam usar o aparelho ortodôntico e fazer as facetas. O que acontece que eu posso dizer sobre isso? As facetas ou lentes de contato, elas podem sim, em alguns casos, serem usadas para alguns tipos de desalinhamentos dentais. Só que, porém, são apenas pequenos desalinhamentos, nada muito grosseiro, porque, como eu disse, que vai exigir o corte um pouco do dente, vai exigir um desgaste. Se esse dente estiver muito desalinhado, em posições incorretas, para mim conseguir alinhar ele com uma faceta, vai exigir que eu corte muito o dente. Então aí já não é uma coisa bacana, entendeu? Já é mais bacana o paciente ir lá, colocar um aparelho e tentar alinhar esses dentes com a ortodontia, com o aparelho. Mas em alguns casos pequenos de desalinhamento, a gente consegue sim, Já tem alguns casos que eu fiz no meu consultório mesmo, da gente conseguir colocar o paciente, colocar as facetas para uma queixa de desalinhamento do paciente, e a gente fez isso sem o uso do aparelho ortodôntico. O que o paciente tem que ter em mente, apesar de hoje em dia o aparelho ortodôntico estar sendo muito procurado para o paciente colocar os dentes no formato correto, o aparelho ortodôntico ele não tem função apenas estética. Ele tem aí uma função justamente para equilibrar a fisiologia do corpo. O que seria isso? A mordida da gente, que a gente tecnicamente chama de oclusão, ela precisa estar certinha. Em alguns casos, o paciente vai chegar no consultório se queixando de um pequeno desalinhamento, querendo colocar uma faceta, só que na verdade ele precisa realmente de um tratamento ortodôntico para ele consertar a mordida dele. Que às vezes tem alguns casos que o dente nem está desalinhado, só que o paciente precisa colocar o aparelho por causa da mordida. Ele precisa que a mordida dele fique certa, porque o aparelho não tem só função de alinhar os dentes, ele tem função também fisiológica, de restabelecer a função. Qual a função? A oclusão, que é a mordida do paciente. Mas ele fazendo uma consulta, o ortodontista vai saber passar todas essas informações. Se o caso dele é só estético, é estético e funcional, ou só funcional e o que seria melhor para ele. Doutor, devo colocar facetas em todos os dentes? O que acontece? Isso vai depender muito de cada paciente. Já teve casos aqui meu que o paciente me perguntou, porque, nossa, doutor, minha amiga fez e colocou X facetas, colocou em tantos dentes, uma outra colocou em tanto. Eu queria ir perguntando se isso é uma opção do dentista de colocar ou é do paciente. O que acontece? Normalmente, a gente coloca as facetas nos dentes. A faceta ela é um tratamento extremamente estético. Ela não tem nenhuma outra função que a não ser a estética para o paciente. Então, o que a gente vai fazer para o paciente em relação a quantos dentes ele irá colocar essa faceta? A gente faz uma avaliação do tipo de sorriso do paciente. Tem pacientes que têm sorrisos menores, sorrisos maiores, e cada tipo de sorriso mostra uma quantidade de dentes específicas. O mínimo que eu posso dizer aqui, os pacientes colocam, na maioria dos casos, 8 facetas nos dentes superiores, 4 de cada lado. Isso é o mais padrão que tem costume de acontecer, que é o que os pacientes aparentam no seu sorriso. Mas em alguns pacientes precisam ser colocados 10 facetas porque o sorriso é maior, então os dentes mais para trás eles aparecem no sorriso.
A maioria das facetas são colocadas, né, e lentes de contato nos dentes de cima, os superiores, porque são eles que aparecem durante o sorriso. Mas em alguns casos, como eu disse, né, cada paciente tem um tipo de sorriso. Alguns pacientes, além de sorrir e aparecer os dentes de cima, eles também sorriem e aparecem os dentes de baixo. E aí já é um caso interessante, né, dependendo de como que está essa estética dos dentes inferiores, qual é a necessidade estética que esse paciente está buscando, e até colocar nos dentes de baixo também. Isso é uma questão do paciente também dar uma olhada, a gente fazer uma consulta e avaliar o tipo de sorriso daquele paciente. Doutor, qual a durabilidade das facetas? Devo trocá-las? Então, o que acontece? Como é um material que você vai estar cortando seu dente e colocando, o paciente também ele sempre está questionando, né? Doutor, vale a pena eu passar por esse tipo de procedimento e colocar essas facetas, lente de contato? Como que é a durabilidade desse tipo de tratamento? O que acontece? Uma coisa que eu sempre brinco com os meus pacientes é que o que vai fazer a durabilidade dessas facetas serem altas é o cuidado com que ele vai ter com elas. Porque se o próprio dente do paciente, a gente, né, no dia a dia de consultório, vê que o paciente está sempre chegando no consultório porque quebrou o dente, mordeu alguma coisa de mau jeito, o dente quebrou, caiu, deixou acumular bactéria, teve cárie, o dente do paciente desgastou, o que dirá um material que é feito pelo ser humano, como que não vai ser se o paciente não cuidar? Então, a durabilidade, ela não tem um tempo certo. Não tem como você falar assim, nossa, vai ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso assim não tem um tempo certo, uma data que o paciente vai falar assim, nossa, vou colocar e vai ficar assim, 5 anos você tem que trocar. A ideia é que ela fique o máximo de tempo possível. O que eu posso informar que vai fazer elas durarem um tempo, bastante tempo, ou até mesmo assim, durante a vida do paciente, é o cuidado que ele vai ter. Que se hoje em dia a gente sempre está falando com o paciente, para ele não ter problema nenhum futuro com o sorriso, ele tem que estar indo sempre no dentista, fazer uma avaliação, uma limpeza. E isso com as facetas é a mesma coisa. Ele vai ter que ter uma periodicidade regular no consultório. Pelo menos o dentista vai ver, né, a forma que aquele paciente tem sua forma de higienização, a forma de seu cuidado, e vai agendar para aquele paciente um retorno a partir do que ele vê que é necessário. Mas normalmente ocorre esse retorno de 6 em 6 meses, justamente para o profissional estar fazendo uma limpeza, né? Normalmente a limpeza mesmo que a gente faz nos dentes é a mesma limpeza que a gente vai fazer nessas facetas. E para o dentista também está avaliando a mordida do paciente. Se não está tendo nenhum desgaste na parte de trás dessas facetas, se está tendo um desgaste, para ele aproveitar esse desgaste, né, e já tentar sanar antes que as facetas comecem a ter algum problema futuro. A gente chama isso de infiltração, né? Quando começa a formar uma interface entre a faceta e o dente, então o paciente indo no consultório, o dentista vai poder olhar isso de perto. Então, assim, ele indo toda vez no consultório, normalmente com um período de 6 em 6 meses, ou um período diferente, a partir do qual o dentista vai olhar, ele vai ter essas facetas por um longo período, sem se preocupar em ter que ficar trocando elas. Doutor, posso passar fio dental? Claro, essa é uma pergunta que as pessoas normalmente acham, que elas vão colocar o fio dental, quer dizer, elas vão colocar as facetas e não vai ter a possibilidade de passar fio dental. A faceta, o que acontece? Muita gente confunde ela até mesmo com uma ponte, né? Alguns tratamentos protéticos que a gente tem, que um dente vai ficar a parte lateral presa ao outro dente. Não, o que acontece? A faceta a gente vai fazer um desgaste individual em cada dente, né? Que foi escolhido, né? O número de dentes para aquele paciente, um a um, essas facetas vão ser, né, colocadas, elas vão ter o processo de adesão individual, uma por uma em cada dente. Deve-se passar o fio dental com certeza, justamente para evitar acúmulo de bactéria em volta das porcelanas, né, em volta do dente e a porcelana, o que futuramente iria causar a perda desses dentes. Questão de forma de passar o fio dental, às vezes dependendo pode variar um pouquinho em alguns casos, mas isso aí, a partir do momento que você coloca as facetas, essas orientações pós-tratamento, o dentista vai saber passar direitinho para você, individualmente para cada paciente. Obrigada, galera. Nos vemos semana que vem em outro podcast.